Bom, na primeira atividade proposta do livro, né, de história do terceiro ano, indica para que as crianças brinquem de tabuleiro sobre um joguinho de cidadania. De acordo com a atividade, a gente vê que é um jogo relacionado, né, à convivência social. Portanto, a gente vê que é uma atividade que propõe uma comunicação entre as crianças, né, uma sociabilidade e também a matemática. Já nesse trecho, a gente vê que o livro ele faz comparações, né, entre as interações que você tem dentro de sala de aula com o professor, entre os colegas e também as interações que vemos aí por fora, né, por exemplo, na família que pretende preparar o jantar, uma comunidade indígena, ela já tem outros costumes, né, trabalhadores rurais, né, colhendo maçãs, pessoas passeando de bicicleta. Isso que o livro quer passar para a criança, que independente da comunidade em que ela viva, em que ela vive, ela pode sim se comunicar e ter uma interação social diversificada. Nesse trecho a gente vê um pouco da explicação, né, de agrupamentos que são chamados de comunidades e os motivos, né, desses agrupamentos, que podem ser por ligações afetivas, laços familiares, né, proteção, cuidado. Já nesse trecho a gente nota que o livro ele expõe para a criança os vários tipos de comunicação, né, que pode ser por escrita, por desenho, né, por gestos. E essa atividade dá para notar que ela é dinâmica. Já nessa atividade, ela propõe a matemática, né? Quando ela diz que a maioria das pessoas estão trabalhando em qual atividade, né? Que característica aproxima as pessoas desse grupo? Ela já está trabalhando o quê? Qual é a profissão, né? Qual é a característica desse povo? Qual é a distinção desse povo? Se esse povo pertence ao campo, né? Ou à cidade. Já nessa atividade, o livro propõe para que a criança faça uma diferenciação dos tipos de comunidades, que inclusive ela participa, né? Já eu acho que a B e a C são questões parecidas, né? Mas que elas determinam, elas propõem para que a criança saiba diferenciar o que ela vai fazer no supermercado, o que ela vai fazer em uma sala de aula, que as ações vão variar de acordo com o seu ambiente. Já essa atividade, ela propõe identificar, né, cada aluno de acordo com suas características físicas através da ilustração em mural, né? Ela pede para que todos os alunos coloquem as fotos dos seus colegas no papel. E assim o aluno vai identificar a comunidade em que ele está e também as características, o individualismo de cada um deles. Já nessa linda ilustração mostra como que a criança ela pode viver em um meio social totalmente saudável e diverso, né, diversificado, como por exemplo mostrando que ela pode viver em família, estando com seus pais, ela pode viver brincando, né, no bairro, na rua, jogando futebol, jogando basquete com um amiguinho deficiente, né? Isso já mostra a inclusão, né? Também mostra a internet, um meio social online, né? Ela jogando. Então, isso mostra que ela pode viver de diversas maneiras, com diversas pessoas, em comunidade e em sociabilidade, né? De uma forma saudável e de uma forma inclusiva. Já essa atividade fala para a criança registrar, né, fotograficamente imagens na cidade dela onde mostram um contexto histórico, né, locais que são considerados monumentos, museus, etc. Tudo que é considerado aí histórico. Só o problema é que esse livro didático, então, não serviria para uma criança, né, que mora em zona rural, que mora em campo, né? Porque ela não teria esses lugares com acesso fácil, né, para que ela fotografe e compartilhe com o professor e posteriormente com os alunos, seus colegas. Já esse texto ele vem mostrar para a gente as possibilidades de migração, né? Que nós podemos mudar de sociedade, nós podemos mudar o nosso meio comunitário através de uma mudança, né, de cidade, através de uma mudança até de país. E muitas das vezes essas mudanças têm motivos, né? Igual aí cita, né, sobre a Síria, que os sírios viveram uma guerra e essa guerra civil possibilitou
aí fez com que eles mudassem para o Brasil, né, migrassem. E essas mudanças migratórias, elas foram causando certas adaptações, né, tanto da cultura síria quanto da cultura brasileira. E eles trouxeram aí suas culinárias, as crianças sírias tiveram que adaptar às crianças brasileiras, brincadeiras. Então, houve aí uma troca de culturas, de brincadeiras, de comidas, de jeitos, né, de interagirem com o mundo, de interagirem com o seu meio social. Já esse texto descreve, né, que cada pessoa da família do Marcelo tinha um jeito de tratá-lo, né? Então, ele vai distinguir, a partir daí, através dessa atividade, se esse meio social é um meio escolar, religioso ou familiar. Então, claramente, ele vai saber que é um meio familiar e quais as características, né, identificadas no texto. Só que as características, a criança pode ter uma dúvida quanto ao significado das características, como também quais características que essa letra C está pedindo. Se é uma característica física, né, dos personagens, ou se é uma característica do ambiente, né, como por exemplo a gente vê o piano, a gente vê uma guitarra, aliás, um violino. E quais as características também do caráter deles, de que forma que eles agem com eles. Tudo isso também envolve. Então, o professor teria que especificar essa questão e esmiuçá-la para que o aluno venha interpretá-la e respondê-la posteriormente. E o não esmiuçar, né, dessa questão aí faria com que o aluno questionasse? É uma pergunta que eu deixo aqui para vocês. Será que o aluno questionaria sobre essas características com o professor? Então, é uma questão que sugere tanto o professor esmiuçar, quanto o aluno também questionar antes que o professor explique melhor isso aí, né? Essa atividade, ela já propõe, né, trabalhar a memória da criança no meio social em que ela está vivendo, né, no primeiro dia de aula do ano, o que aconteceu, né, na sala de aula, enfim. Mas não só a memória, mas também a afetividade da criança, como ela se sentiu, né? Então, a gente vê que está trabalhando também as emoções no seu meio social. Já a gente vê um relato, né, nesse caso, de uma pessoa mais velha contando a uma criança, né, como era o tempo dela de criança, que na época não tinha luz elétrica, né, nas ruas, eles viviam só com lampiões, né, de querosene. Então, contando como que funcionavam as brincadeiras, né, a gente vê nesse texto uma oportunidade do professor comparar, né, os tempos mais antigos com os tempos mais atuais. Já nesse texto, né, já diz sobre como você buscar uma fonte histórica, né, através de fotografias, roupas, móveis antigos, cartas, canções, entrevistar pessoas, né, principalmente aquelas mais antigas. Então, todos esses meios aí são fontes históricas. Nessa atividade, já leva a criança a conhecer um pouco mais do seu bairro, né? O número 2 achei um pouco repetida com o que a gente viu anteriormente, para que ela fotografe um patrimônio dentro da cidade dela ou do bairro. A número 3 está um pouco mais interessante, né? Que você nasceu neste bairro, perguntar para o adulto, né? Qual é a importância desse patrimônio para você? Então, são perguntas assim um pouco mais interessantes. Como esse patrimônio está ligado à história do bairro, né? Então, leva também a uma curiosidade a criança investigar. É um processo investigativo essas questões. Já a 2, achei um pouco repetido o fato de ter que tirar foto do patrimônio escolhido. Já nessa atividade em que mostra e ilustra a imagem, será que a criança ela vai pensar que esse grupo é só familiar, que não é um grupo de trabalho também? Será que a criança pode pensar que há a possibilidade de que esse grupo faça parte de outro meio social? E que o que eles estavam fazendo ali, qual a causa que eles estavam unidos? E só uma observação é que na letra A e na letra B está praticamente iguais as perguntas, né? Onde diz que quais os meios sociais que essas pessoas poderiam participar. E a letra B, né? Que outras comunidades elas poderiam fazer parte. Então, tudo aí é questão de poder, né?
elas poderiam participar e que elas poderiam fazer parte. Então, são duas perguntas praticamente iguais. Já nessa página, a gente nota que o livro mostra outras possibilidades também de fornecer informações importantes históricas, né? Como jornais, além de fotografias e legendas. E a minha visão crítica é que não só em jornais, até porque eles não são utilizados mais como antes, mas principalmente por meios tecnológicos, como o celular, que a gente vai descobrir contextos históricos através de uma pesquisa no Google, né? Então as pessoas não estão mais usando jornais. Na fase conclusiva, né, do conteúdo do capítulo, é possível notar que a palavra comunidade, ela é uma palavra-chave. Então, a criança já vai saber mais ou menos, ter a noção da comunidade, o que ela é, do que ela constitui, né? E quais são os meios para que essa memória venha a ser preservada. Mas a fase conclusiva achei um pouco pobre de informações, porque ela poderia ter mais informações, né, a respeito da cultura dentro da comunidade, tá? E a palavra comunidade vem repetindo, mas como se fosse para a memorização da criança através da repetição.